Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos à nossa Maratona do Amor Próprio. Hoje é o nosso sétimo dia, sétima live da nossa Maratona do Amor Próprio. Sejam bem-vindos, bem-vindos quem já está entrando aí. Bom dia, Si! Hoje vai ser uma conversa maravilhosa, uma conversa com certeza curativa, transformativa, com uma pessoa incrível, assim como cada um é também em sua particularidade, mas essa pessoa, essa história vai inspirar com certeza, vai tocar vocês com certeza no coração. Bom dia, Inspira Bronze, Lia Lara, Si. Conforme vocês vão chegando, vou convidar vocês para apertar o balãozinho aqui, vou fazer isso também. E convidar a maior quantidade de pessoas possível que podem ser tocadas por uma história de uma transição, uma história primeiro, né? Onde tudo começa lá na infância, vai levando transformação e cura para a vida, mas e no final chega a uma transição de carreira incrível e que com certeza vai inspirar todo mundo aqui. Então estou enviando essa live para a maior quantidade de pessoas possível. Se você puder fazer isso também, me ajude aí apertando o balãozinho e encaminhando para essas pessoas. Que Deus te abençoe também, amém. Obrigada, Sheila. Bom dia. Bom dia, então, a todos vocês. Vou iniciar aqui a apresentação para que a gente possa já entrar ao vivo com essa convidada especial de hoje, Magali Aguiar. Então, para quem não me conhece, meu nome é Camila Del Monte. Eu sou especialista em programação neurolinguística, sou também formada em hipnoterapia, mas eu trabalho com um método próprio que eu desenvolvi de acordo com o meu processo de cura e de transformação, chamado método Liberdade Emocional. E eu uso esse método para ajudar as pessoas a descobrirem o que está as impedindo de se sentirem como gostariam e usar esse limite, essa barreira que estava as impedindo, em acesso para a transformação, para a cura, para o amor próprio, para criar e construir o autêntico amor próprio. Eu já fiz também muitos cursos de autoconhecimento, entre eles um curso com Tony Robbins na Califórnia. Trabalhei também há alguns anos com a Sol Dawn Watson do documentário Não Sou Seu Guru. Se você não assistiu esse documentário, assista, muito bom, também está lá no Netflix. E, inclusive, ela é uma das nossas convidadas para a semana que vem. Amo filosofia, sou estudante de filosofia, adoro a busca pela sabedoria, eu acho que isso nunca acaba. Enquanto estivermos vivos, estamos nos conhecendo, nos descobrindo, nos curando, né? Então, uma breve apresentação sobre mim, mas agora eu quero falar para você o que você pode estar fazendo aqui, tá? O que é a Maratona do Amor Próprio? Se você é aquela pessoa que está vivendo na vida e se pega muitas vezes se cobrando, se culpando, se tirando o seu próprio poder, você é aquela pessoa que percebe que se tivesse amor próprio aí na tua vida, faria diferença? A sua vida seria mais leve? Você poderia construir novas coisas nas suas relações amorosas, nas suas relações familiares, na sua vida profissional? Se você é essa pessoa que percebe que se tivesse amor próprio aí na tua vida seria mais leve, faria diferença, é para você que essa maratona do amor próprio é desenhada. A maratona vai até o dia 22 de março, com lives todos os dias às 7 horas da manhã e lá dentro do nosso canal da Maratona do Amor Próprio, no Telegram. E
lá no canal, se você não tá ainda, vai pra lá, porque todo final de live eu faço um resumo no PDF, coloco uma tarefa de ativação, porque não adianta nada conhecimento, saber e não fazer nada e não entrar em ação. E é isso, lá no canal tem esse material disponível exclusivo só para quem tá lá e alguns outros conteúdos exclusivos que eu coloco só lá também, tá bom? Então, eu vou convidar agora aqui a Magali Aguiar. Eu vou pedir para ela mesma se apresentar para a gente conhecer essa pessoa maravilhosa que reservamos para hoje aqui, um espaço para ela compartilhar a vida que ela já viveu, a história dela, com a intenção de inspirar, né? De compartilhar apenas. Oi, bom dia, Magali. E Como pessoal, você tudo tá? bem? Estou muito bem hoje. Um pouquinho Bom amassada dia. ainda, mas estou ótima. Então, eu vou me apresentar. O meu Também nome é tô um Magali pouco Aguiar. amassada. Bom dia. Meu nome é Magali, Sim. meu nome é Magali Aguiar. Eu sou aqui de São Paulo. Conheci a Camila em alguns treinamentos que a gente fez junto, em alguns projetos. E eu dou suporte administrativo financeiro para pequenas empresas e empresários, eu organizo eles. E eu também faço auditoria em condomínios comerciais e por uma empresa, né? Sou contratada por uma empresa e sou artista têxtil, sou artesã. Já passei por algumas transições na minha vida e eu estou vivendo uma transição. Acredito que toda vez que a gente se conhece melhor e, e busca se aperfeiçoar em alguma coisa, você está fazendo uma transição daquilo que você era para aquilo que você é agora e o que você vai fazer com isso. É isso que a gente vai conversar também. Nossa, gostei disso. Sempre que a gente está fazendo uma transição em alguma coisa física, a gente está fazendo uma transição interna também, sobre de quem a gente foi até agora para quem a gente escolheu se tornar de uma nova forma. Isso foi bem profundo, amei. Obrigada pela sua presença aqui, Magali. De verdade, no domingo, 7 horas da manhã, né? Não é para qualquer pessoa. Então, eu te agradeço a disposição e a oportunidade da gente conversar aqui. Então, eu vou tirar aqui os comentários para não ficar no teu rosto. Você que está aí assistindo a live, anota os comentários aí, as perguntas para a gente responder daqui a pouco. Bom, Magali, Magá, eu quero deixar esse espaço para você agora compartilhar um pouco da sua história, como que foi a tua infância, né? Para a gente conhecer a essência de quem é você hoje e até chegar a essas várias transições até a que você está fazendo hoje. Tá, ok. Eu tenho 55 anos, né? Então, eu venho de uma família... o meu pai são 5 filhas, né? 5 meninas e um menino. E meu pai sempre foi muito rigoroso com a gente, era muita mulher para ele administrar, minha mãe e 5 filhas, né? Então, ele tinha muita preocupação, uma coisa era constante na minha vida, eu ouvi que a gente precisava preservar o nome dele, que não podia fazer nada que manchasse o nome dele. Ele tinha essa cultura de ser rigoroso para preservar o nome da família. E ele criou a gente dessa forma. Então, nós fomos criados muito presas, a gente, vários hábitos que pessoas gostam, carnaval, festas e tal. Eu não tenho esse hábito, eu não cresci com esse hábito. E pela minha vida, eu encontrei, até por atração e por associação, a gente encontra pessoas que são iguais aos pais da gente. Então, alguns namorados que eu tive... por essa educação, já tive poucos, né? Mas eu acabei casando com uma pessoa que também tinha essa educação. O meu marido, ele era... apesar de jovem, ele tinha... Eu sempre disse que ele tinha uma cabeça de velho, porque ele
tinha esse... Mulher ficava na cozinha, homem ficava na sala, a gente não podia se envolver nos assuntos de todo mundo, né? Não era uma família aberta para diálogo, nem nada que juntasse homem e mulher. Então, a mulher cuidava dos filhos, ficava na cozinha, e os homens tinham aquele assunto de homem, né? E isso me remeteu a várias coisas, e eu pude associar que era uma constante assim. Só que quando você vive naquela realidade, quando você vive, você não percebe, né? Eu cresci desse jeito e achei que era normal aquilo. Então, eu era muito suprimida na minha autoexpressão, eu não tinha, né? E você acaba levando isso para o seu trabalho, eu deixei de ter amigos, e você vai se fechando dentro de você. E isso eu trouxe para a minha vida, né? Trabalho em tudo. Em 2010, o meu marido, nós descobrimos que ele tinha um tumor no cérebro. E ele teve que parar de trabalhar. Nessa época, nós morávamos em... Porque assim, eu preciso contar do começo, né? Eu acabo me atrapalhando. Exatamente por essa cultura dele de família, como ele era o filho caçula, ele achava que ele tinha que cuidar do pai e da mãe. Então, quando nós nos casamos, nós fomos morar na casa na casa dos pais dele. E eu morava dentro das casas do pai dele, né? Então, a gente tinha viveu junto, todo mundo vivia junto, separado só por andares. Eu morava no andar de cima, ele morava no andar de baixo. Então, a gente tinha uma vida meio vigiada também, né? Não tinha uma liberdade. Isso foi uma coisa que foi bastante marcante para mim, porque eu ouvia do meu pai, quando era criança, que quando eu tivesse a minha casa, eu poderia fazer o que eu quisesse, que ali era a casa dele e quem mandava era ele. Quando eu casei, eu ouvia isso do meu marido também. Ali era a casa dos pais dele. Então, eu não poderia fazer o que eu queria. Não podia pregar um prego na parede, eu não podia mudar um quadro, eu não podia fazer nada. Aquela não era a minha casa. E dentro desse contexto, a gente vai vivendo e a gente não percebe que você está você está se deixando dominar por uma situação, você vai levando, vai levando, vai levando. Eu vivi 17 anos da minha vida assim. Pensa que é normal, né? Porque sempre foi assim. Sempre foi assim, para mim era normal. E acabou que eu comecei a me revoltar com aquela situação. Eu queria mais liberdade, eu queria criar meu filho do jeito que eu queria ter um filho. Hoje ele tem 24 anos. E eu queria criar meu filho com o que eu achava que era melhor para ele. E tinha muitas interferências assim, na maneira que eu criava, na maneira com que eu cuidava da minha casa. Com tudo tinha isso. Acabou que em 2010, eu meio que me revoltei e falei assim, olha, eu preciso colocar um basta nessa situação. E eu tenho que tomar uma atitude, porque partindo dele não vai ser. Eu falei, eu vou alugar um apartamento, a gente vai sair, e se você quiser, você vem junto. Então, durante um ano, ele ficava durante a semana na casa dos pais dele, e no final de semana ele ia para casa minha, do meu filho. Até que nós descobrimos que ele tinha um tumor. Aí ele parou de trabalhar, porque ele não tinha mais condições, ele tinha um tumor no cérebro, e isso afetava a parte motora dele. E eu tive que parar de trabalhar para poder cuidar dele, porque ele precisava de cuidados 24 horas. Nessa época, meu filho, ele foi estudar fora, ele estudava em Tatuí, interior de São Paulo. E ficava só eu e ele em casa. E aí você imagina a situação de duas pessoas que tinham uma vida estável, que os dois trabalhavam, e estava tudo bem, a gente tinha altos e baixos, mas era uma vida estável, o padrão da gente. De repente, eu e ele, a gente ficava sem trabalhar, a gente ficou sem trabalhar, não tinha fonte de renda. Eu tive uma ajuda durante um determinado período da empresa que eu trabalhei, mas 95% da vida da gente
ela era ditada pelo que as pessoas podiam contribuir. Então, pessoas do trabalho dele contribuíam, pessoas do meu trabalho contribuíam, minha família, a família dele. E nós vivemos esse período que ele ficou doente, dependendo muito da ajuda das pessoas. O que eu conseguia a mais além disso era através do artesanato, que eu sempre fiz desde criança. Desde pequena, né? Comecei com aquele vestidinho de boneca. Então, o artesanato ele foi um suporte para mim na minha vida durante esse período, né? Porque não dava para depender assim. É horrível você depender 100% de outras pessoas, assim, de repente, Sim. de um dia para o outro. Isso aconteceu durante 2 anos e meio. Foi dessa forma 2 anos e meio. Até que a doença se agravou e ele acabou falecendo em 2013, no final de 2013. Agora você imagina, você saiu de uma vida normal, 2 anos e meio você teve essa transição que você chegou a zero, assim, 100% praticamente dependente das pessoas. E quando ele faleceu, essa ajuda também acabou. A partir do momento que a gente, que ele foi embora, as pessoas todas pararam de ajudar a gente também. Ficou eu e meu filho. Eu não podia mais ficar no apartamento. Esse apartamento era pago pelo dono da empresa onde eu trabalhava, onde eu trabalhei, né? Que até lá, 2 anos e meio, já tinha saído de lá. E eu tive que voltar, depois que ele faleceu, eu tive que voltar para a casa da minha sogra, porque era um lugar onde eu poderia me reerguer, né? Eu não precisaria pagar aluguel nem nada, eu me reergui. Agora, você imagine exatamente a autoestima de uma pessoa nessa situação, passando por tudo isso. Vivia de olhos baixos, cabeça baixa, e eu tinha que aceitar qualquer coisa que as pessoas fizessem por mim. Era assim que eu me via, eu achava que eu tinha que ser daquele jeito. Você não podia escolher, né? Não podia Eu não escolher tinha... nada, era o que tinha e pronto. Sim. Então, eu não via saída, né? Eu não via escolha porque eu não tinha o conhecimento de uma outra coisa que eu pudesse fazer, né? Era muito triste assim. Mas eu não passei por um luto. Aquele luto interno, sabe? Quando a pessoa se esvazia de sentimento, né? Eu não passei por isso. Porque eu fui levada, tomada pelas pessoas. Fazer isso, você precisa cuidar do seu filho, você precisa ser forte, ele não pode ser, você tem que ser o suporte do pai, da mãe. Então eu também não tive escolha de, calma, esse é meu tempo, deixa eu chorar aqui. Eu não pude fazer isso. E em seguida eu comecei a trabalhar. Eu peguei o primeiro emprego que apareceu na minha frente e comecei a trabalhar. Fui trabalhar numa área que era bem abaixo daquilo que eu fazia, eu ganhava metade do salário do meu último emprego. E lá eles preencheram um vazio que estava na minha vida. As pessoas eram ótimas porque eles me acolheram realmente. O dono da empresa, as pessoas que trabalhavam comigo, eles entenderam. Faziam 2 meses que eu tinha perdido o marido. E eles entenderam a minha situação e me acolheram realmente. E eu, novamente, achei que aquilo para mim era o que cabia para mim, era aquilo que eu devia viver. Eu não respeitei a minha dor, eu não respeitei o meu momento, eu não me ouvi se era aquilo ou não que eu queria. Eu fui fazendo, então eu fui levada pela situação e fui vivendo. Nesse período, assim, eu costumo dizer que era assim, você sabe aquele joguinho de criança que tem que a criança encaixa o cubo, encaixa o triângulo, encaixa o círculo, sabe? Sim. Uhum. Eu sinto como se alguém tivesse colocado uma peça que preencheu aquele espaço, mas que não era dali. Então, eu estava preenchida acolhida por aquelas pessoas. Elas são meus amigos até hoje, são pessoas ótimas, só que ali não era o meu ambiente, ali não era o meu lugar, ali não era o lugar que eu queria estar. Eu fiquei 2 anos nessa empresa. 2 anos nessa empresa. E nesse período eu fui tomando consciência
daquilo que estava acontecendo comigo. Eu estava, mais uma vez, sendo levada pela situação, deixando que as pessoas falassem para mim o que eu tinha que fazer. Você precisa arrumar um emprego de qualquer coisa para ganhar qualquer coisa, para sobreviver. Você tem que ser forte, você tem que ser forte. E eu estava cansando daquilo, porque eu não tinha o direito de ser frágil. Eu não me via nessa situação, eu precisava ser. E eu comecei a cansar. Nesse tempo, por incrível que pareça, eu comecei a buscar na internet coisas que pudessem me ajudar. Então, eu digitava como melhorar minha autoestima, sabe? Coisas assim. O que fazer para sair da depressão, sabe? Eu comecei a digitar assim. E eu comecei a ver pessoas e ouvir pessoas. Nessa época, existia o Periscope. Você lembra do Periscope? Lembro. Então, 2015, mais ou menos, né? Já foi, para mim, na minha época, foi começo de 2016. E eu comecei a conhecer pessoas através do Periscope que falavam sobre autoconhecimento, mindset, sobre religião, sobre tudo eu queria ver, marketing. Eu comecei a assistir tudo que aparecia. Nesse meio, eu conheci Eduardo Beraldi. Lembra do Eduardo Beraldi? Conheço. Sim, é uma conheço. pessoa, ela é implacável, assim, ele fala sobre estrategista de negócios, na época ele falava sobre marketing e YouTube, só que ele falava muito sobre mentalidade, né? Como você mudar a sua mentalidade, como você se conhecer, melhorar a sua mentalidade para você sair da situação que você está. E eu pautei os meus dias, ele sabe disso que eu já falei várias vezes para ele. Pautei meus dias em trabalhar para poder chegar à noite. Ele fazia lives sempre muito tarde, para chegar à noite para ouvir. Porque eu estava me reconhecendo naquelas palavras, né? Eu comecei a ver que eu tinha, que eu poderia ser diferente daquilo, que eu não precisava aceitar tudo que as pessoas falavam que eu tinha que ser, o que eu tinha que fazer. Eu não tinha que ser assim, vestir aquela roupa, porque falar, sabe, uma mulher de 50 e tantos anos precisa vestir roupa assim. A mulher de 50 e tantos anos precisa agir dessa forma. Eu vi isso a minha vida inteira. Ai, você é uma mãe de família. Ai, você já de agradar o meu marido nas coisas do dia a dia, como me comportar diante das pessoas. Eu sempre fui muito espoleta quando criança e eu perdi a minha essência, perdi assim. E isso é difícil de recuperar. A gente busca um paralelo, mas você não consegue recuperar aquilo que era de você que foi tomado. E o Eduardo, ele me resgatou desse meio que eu estava. E eu achava aquilo o máximo. Eu falei assim, então eu posso fazer tudo, eu posso melhorar, eu posso ser o que for. E aquela coragem fez com que eu chegasse na empresa sem ter um plano B, sem nada, e falasse, olha, eu agradeço muito o que vocês fizeram por mim, vocês foram muito importantes para mim nesse período da minha vida, mas eu não quero mais. Eu vou sair. E passei o meu cargo, né? E saí da empresa. Saí totalmente desestruturada, assim. Eu não me resguardei, sabe? Eu não me certifiquei de que realmente eu estava preparada para aquilo. Eu vivi ali um flash de liberdade, vamos dizer, porque eu achei que estava bem. Quando eu saí, aí caiu pesado a solidão. Meu filho estava estudando fora, eu ficava o tempo todo no quarto e entrei num estado de depressão, porque aquele vazio que estava dentro de mim, que tinha sido preenchido para aquela empresa, por aquelas pessoas, eu abri ele de novo e aí não estava preparada para poder ser preenchido por uma outra coisa. Foi uma transição não programada, é o que eu chamo agora. Eu não programei essa transição. Então, foi tipo, a gente estava falando ontem até com a live com a Alê, que a gente passa mesmo por esse período, assim, eu passei também, chega um momento que você sai do 8
e você vai por 80, né? Que foi o que você fez. Você Isso. tá presa lá, tá presa, daqui a pouco você fala assim, eu não quero mais. Aí você vai e vira completamente outra coisa. Foi exatamente o que você fez. Foi isso, exatamente que eu fiz, assim, literalmente. E aí eu não tinha preparo, eu não estava preparada. E aí você passou por depressão Passei por nesse depressão. momento. Com essa, assim, eu tive um mês que eu fiquei trancada dentro do quarto só chorando. Assim, tudo que eu não chorei quando meu marido morreu, que eu tive que ser forte, eu despejava ali no meu Esse quarto. foi o seu luto. Esse foi o meu luto. Eu Depois de fiquei ali. mais de 2 anos. Que ele tinha falecido, foi ali que eu consegui colocar tudo para fora. Chorei, 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 e aí eu comecei a acompanhar mais o formar um grupo. Numa Travou um oportunidade, eu pouquinho. consegui conhecer o Eduardo pessoalmente. Magá, pera um pouquinho que deu uma travada. Então, eu consegui conhecer Eduardo pessoalmente. Tá. E depois disso, eu conheci um grupo de pessoas que realmente me mentoraram, que me ajudaram a sair dessa situação. Só que é uma transição lenta, né? Você tem o que a gente conhece agora, que é o parecer bem. Então, eu sempre queria parecer bem, mas eu não estava muito bem estruturada. Porque eu não tinha eu não sabia o que fazer da minha vida, porque eu estava sem emprego, sem nada, eu tinha uma necessidade, uma vontade de fazer alguma coisa diferente, mas não sabia o quê. Nesse meio tempo eu conheci a Alessandra, que fez live com você ontem, e ela conversando comigo, a gente é muito amiga hoje em dia, e ela conversando comigo, ela falou assim, Magali, você precisa usar o que você tem, seus recursos próprios. Quais são os seus recursos próprios? Você tem um conhecimento de quase 40 anos de trabalhado em empresas, que você precisa saber o que você faz. Eu falei, eu sempre trabalhei na área administrativa e financeira. Sempre departamento de compras, departamento de vendas, contas a pagar, contas a receber, departamento pessoal. Eu sou muito organizada. Essa empresa que eu trabalhei, eu organizei ela inteira, até o depósito da empresa, tudo eu organizei, arquivo morto, todos os arquivos, todos os departamentos, tudo isso eu ajudei a organizar. E ela falou, então, você use esse recurso para poder ajudar pessoas. E eu passei a oferecer o meu trabalho. Para quem? Para pequenas empresas, ou para empresários, pessoas, empreendedores, que não têm esse conhecimento. Às vezes a pessoa é sócio da esposa, monta um pequeno negócio, eles têm o conhecimento daquilo que eles vão fazer, mas não sabem administrar, eles não têm esse conhecimento, não sabem organizar. E eu passei a ajudar essas pessoas, então eu organizava contas a pagar, contas a receber, planilhas, arquivos, departamento pessoal, ficha de funcionários, até com a documentação da casa deles, de casa, as contas do dia a dia. Montava todo um esquema para eles trabalharem, para ter uma função no dia a dia. Treinava eles e entregava. E assim eu fiz com algumas pessoas, e é isso que eu venho fazendo. Só que eu ainda estou dependente dos outros, né? Mesmo não sendo uma funcionária CLT, hoje eu sou CNPJ, mas eu continuo dependendo de pessoas, né? O trabalho que eu faço não depende de mim. Eu até transformo a vida das pessoas, porque é uma coisa que eu entendi que eu preciso fazer, que é de alguma forma que o meu trabalho, o meu conhecimento transforme o lugar onde eu passe, né? Eu faço isso com as empresas, com os empresários, com as pessoas, né? Ajudo a organizar, transformo o dia a dia delas, mas eu ainda dependo dos outros para fazer isso. E aí vem a minha segunda De que forma transição. você... Ah, tá. Conta. De que forma que você
vê que nessa situação você ainda depende das pessoas? Porque o trabalho não é meu, né? Eu trabalho para alguém. Mesmo não sendo CLT, eu trabalho para uma outra pessoa. Eu não trabalho para mim. Eu sou uma empreendedora que trabalha para outras pessoas. É isso. Eu passo a ser empreendedora a partir de que eu tenho CNPJ e sou dona do meu tempo. Eu digo que eu vou fazer a hora que eu vou fazer. Mas eu ainda dependo de ter uma empresa me contratando para eu poder fazer aquilo lá. E, no meu ponto de vista, empreendedor com liberdade, ele faz o trabalho para ela mesma. Então, a minha ideia era que o meu conhecimento, que eu fosse dona do meu conhecimento, né? Eu estou dando meu conhecimento para outra pessoa, eu trabalho para uma outra pessoa. Eu quero que o meu conhecimento transforme a vida das pessoas. Uma outra coisa que eu faço muito bem, que eu gosto muito, é do artesanato. Eu me chamo artista têxtil. Eu trabalho com tecidos e feltros. E eu fiz muita coisa durante a minha vida. Eu sempre tive o artesanato em paralelo com o meu trabalho. Eu dobrava meu salário, praticamente, com o artesanato. E eu sei que eu faço isso muito bem. Então, o que eu quero fazer, e essa é a minha segunda transição, é fazer com que o meu artesanato, que depende de mim, né? Eu não dependo de outra pessoa, então eu dependo só de mim, que esse meu artesanato possa transformar a vida de outras mulheres. No sentido de, como eu fui muito reprimida, apesar de eu trabalhar a vida inteira, eu via minha mãe, que dependia do meu pai para poder pedir dinheiro para qualquer coisa que ela quisesse, né? E acaba que você se torna um pouco dependente do marido para algumas coisas. Então, que esse artesanato possa transformar a vida de mulheres que necessitam. Às vezes ela não pode sair, ela não pode trabalhar fora, ela tem filho pequeno, ela precisa trabalhar em casa. Então, o artesanato é uma forma de fazer com que ela trabalhe em casa e tenha o seu dinheiro. E aí, o que o meu conhecimento, 40 anos na parte administrativa, pode ajudar essa mulher? Exatamente ela se organizar. Então, eu ensino a mulher como ela se organiza, como ela organiza a vida dela, a casa dela, as contas dela. Ela precisa saber o que é dinheiro dela e o que é dinheiro da casa, né? Porque acontece muito, você começa a trabalhar e aquele dinheiro que você ganha, você acaba gastando ali mesmo, né? Então, você recebe um dinheiro, você vai lá comprar pão. Você recebe dinheiro, você vai lá comprar uma mistura. E você precisa ter uma noção de empreendedorismo para você saber, você trabalhando em casa, que você precisa separar isso. Então, a parte dos meus anos de trabalho na parte administrativa e financeira ajuda a pessoa a se organizar. Então, coloca integridade, que a gente sabe muito bem, dentro da casa dela e no trabalho que ela está fazendo. Divide o que é casa do que é trabalho. Então, gestão de tempo, né? Ela saber o tempo que ela precisa, o que ela precisa fazer dentro da casa dela, para que não fique aquela correria, né? Eu só posso trabalhar quando meu filho dorme ou quando ele está na escola, aí eu largo a casa e vou fazer. Então, você tendo uma noção de como você administra o seu tempo, você vai saber o que você pode fazer, programar o produto que você vai fazer. E assim você pode ter um dia a dia mais saudável até para artesã, porque essas olheirinhas que eu tenho aqui são noites sem dormir. Então, aplicar nas minhas clientes, aplicar nas pessoas com quem eu vou trabalhar, tudo o que eu aprendi na minha vida. Só que a minha ideia... Uau, que história, mulher! A minha ideia não é só ter um artesanato como um objeto qualquer. O artesanato, ele tem que transformar a vida também de quem recebe ele, né? Então, você colocar uma história daquela peça. E o porquê que você está fazendo isso. Então, eu escolhi trabalhar, porque dentre tudo que eu faço, eu tinha que escolher alguma coisa para poder focar, que é o que funciona, né? Então, eu escolhi trabalhar com crianças recém-nascidas, que para mim eu acho o máximo, alguns produtos para recém-nascido, que vai eles precisam ter algodão cru, trabalhar com linha crua,
que tenha um enchimento, que tenha fios que sejam antialérgicos, você tem todo um trabalho para poder fazer pensando no bem-estar da criança. E trabalhar com jogos educativos, com jogos que trabalham a psicomotricidade. Jogos sensoriais. Você trabalhar na criança o tato, você trabalha com cores, formas, texturas, para crianças pequenas. Então, ela desenvolve as habilidades motoras da criança, né? Ela começa a se articular melhor e trabalha com crianças que também tenham algum tipo de deficiências, que precisam de algum complemento além da escola, né? E esse mesmo tipo de produto você trabalha com pessoas idosas que têm Alzheimer, que precisam de trabalhar a motricidade, né? Trabalhar com as mãos, que precisam de aprender a fazer as coisas com detalhe, aprender a comer, sabe? Movimentar a psicomotricidade, trabalhar com psicomotricidade. Então, no artesanato eu vi que eu poderia não só fazer um produto que fosse decorativo, mas contribuir com alguma coisa também. É mais ou menos isso. Que jornada, que história, que inspiração. E eu vejo, o que eu escuto de tudo isso é uma mulher que desde criança teve uma educação muito rígida, aprendeu a ficar quieta e ficar na sua para manter o nome da família, para, né, regras de etiqueta, depois de toda a infância de forma rígida. E ali não tem nada de errado nessa história. O que aconteceu foi que era assim as coisas, né? A educação era assim. O teu pai com certeza fazia aquilo porque ele achava que ele aprendeu assim, né? Ele achava que era assim. E é bem interessante olhar para essa história, porque ainda existe isso. Muito. Né? Ainda existe. A gente está numa transição no planeta Terra com relação a isso, né? Ao ser humano, e não só o homem ou só a mulher, mas o ser humano. Estamos nessa transição e ainda existe isso. Então, o que eu escuto é essa educação de forma rígida. Então, se comporte, fique quieta, não faça escândalo, fique, né, nos limites da sua autoexpressão. E aí, nessa criação, o que acontece é que aquela criança que era espoleta, né, como você falou, acabou sendo oprimida, né? Então, eu não posso ser isso. O que eu tenho que ser, então, para ser aceita, para ser aprovada pelo meu pai? Então, a sua essência foi oprimida aqui e os moldes começaram a se desenvolver aqui. E daí vem marido também com o mesmo padrão, né? Porque como a gente vem falando aí nas lives, tudo que a gente acredita que é possível, é isso que a gente cria, né? Então você só vai enxergar pessoas que são congruentes à sua história, o que você acha que sempre vai acontecer, mesmo que você queira uma nova coisa, né? Você quer ser livre, mas não é possível. Sempre foi assim, né? Então você acabou se relacionando dessa forma. Então, na minha casa, lá no teu pai, na minha casa você não pode fazer nada. Quando você tiver sua casa, você vai fazer sua casa. Aí muda para a casa dos seus sogros. Nessa casa também não é tua casa. Então, sempre opressão, sempre opressão. E em algum momento você ainda assim percebeu, não é possível, eu vou fazer alguma coisa para mudar isso aqui. E você foi muito corajosa. Você falou, não, vou mudar para um apartamento. Se você quiser, vai eu e meu filho, se você quiser, você vem. E foi. Essa talvez tenha sido a sua principal transição, né, na vida. Porque foi aí, apesar da dificuldade do começo, assim, foram anos, né? Mas apesar disso, você pôde fazer uma escolha. Foi aí que você talvez tenha, do que eu escutei aí, tudo, parece que foi a primeira vez que você teve uma escolha mesmo na vida. Sim, foi. E apesar da dificuldade...
foi nesse momento, foi nessa mudança que eu percebi que eu poderia fazer alguma coisa diferente. Que eu não precisaria estar ali. E tudo bem se ele quisesse ficar lá. Era uma escolha, era uma escolha. Eu estava escolhendo Já estava a minha vida. Isso. Sim. Era uma escolha. Que lindo. E quantas pessoas não passam por isso, né? Então, essa tua história, até essa parte, todo mundo passa, né? Em algum momento você vai... Se você que está assistindo essa live não passou por isso ainda, em algum momento você vai descobrir que você não precisa ser assim, do jeito que você foi moldado ou moldada para ser até agora. Em algum momento você vai falar, não, chega, né? É o momento do chega. Eu cheguei nesse momento, a Lê também, todo mundo, todo ser humano passa por isso. E é o que eu chamo lá o processo das 4 chaves para a liberdade emocional. A primeira chave é a escolha. Foi o que você fez aí. Então, a primeira chave é a escolha. A segunda é a criação. O que você criou aí? Não, eu criei, agora eu vou fazer o que eu quero. Agora eu sei que eu posso fazer o que eu quero, ser uma nova coisa que eu nem sei o que é ainda, mas eu sei que eu posso criar a minha vida. E todo esse processo até hoje é a chave 3, que é o fortalecimento. Então você vem fortalecendo e se descobrindo para fortalecer essa nova Magali que nasceu nessa primeira escolha, né? Então vem fortalecendo, vem trabalhando em você primeiro, para que você reconhecesse também o teu valor. Não, peraí, eu tenho coisas boas para compartilhar, né? E o interessante disso é que sempre tem a mão de um mentor, de pessoas direcionando, isso é essencial para a vida, né? E são como anjos, né? Na minha vida também, todo mundo também tem a mão de alguém, né? A mão ou a voz de alguém, a história de alguém. A gente está falando aqui nessa live e com certeza está dando alguns cliques para as pessoas. Vou até ativar aqui os comentários. Se vocês tiverem perguntas, ou compartilha com a gente se está dando algum clique, algum insight sobre a sua vida. Em que momento vocês também perceberam que saíram desse estado de resistência, tipo, eu não gosto da minha vida, mas é assim, estou resignado a isso, até, não, peraí, eu posso fazer uma nova coisa, posso fazer uma escolha, né? Camila, você é minha mentora. Ah, sim, meu amor. Ele tem uma história incrível também. Todos nós temos, né? E a partir do momento que você, Magali, você se reconheceu como um ser humano que pode fazer escolhas, que é livre, que pode, cara, o que você pode criar aí? Você tem essa possibilidade e agora, né? É possível para você. E isso é inspirador. Inspirador para mim, inspirador para as pessoas que estão aqui. O que é possível, né? A partir do momento que você faz uma escolha. Isso tem muito poder. Oi, Nath! E você vem, então, né, nesse processo de... Pode falar. É exatamente isso que eu ia falar. E essa busca não para, ela não para. Então, conforme a gente vai conhecendo outras formas de ver, conhecendo outras pessoas, a gente vai adquirindo mais conhecimento, você está em constante mudança. Você sempre está se transformando, você muda a sua opinião, você muda a maneira de você pensar, você abre a cabeça, né? Como eu digo, para tudo que você não via antes. Como eu não vi isso? Como eu não sabia que isso existia? E a gente vai melhorando a cada dia. E você vai vendo que lapidando. Exatamente, você pode mais coisa, né? Mas é um processo lento, é um processo que você tem que passar vagarosamente, né? Ímpetos de euforia a gente tem, mas o mentor, ele faz exatamente isso, né? Ele te coloca num equilíbrio, né? Porque às vezes você tá achando que você faz tudo na vida. Eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso isso, eu posso aquilo. E a pessoa, o mentor, ele te traz para o equilíbrio, né? E eu tive várias pessoas que me ajudaram muito nisso, de me trazer para a realidade, de me dar um equilíbrio para eu poder saber exatamente aquilo que eu poderia fazer. E muitas vezes a gente não entende. Não entende. Eu digo, costumo dizer que, como o Eduardo Beraldi foi o meu primeiro mentor, eu nem sabia que isso existia.
né? Foi a primeira pessoa com quem eu ouvi e que aquelas palavras faziam significado. Depois que a gente fica sabendo que aquilo é mentorar, né? Você está sendo mentorado por alguém, eu digo que ele esgotou em mim todas as suas possibilidades, porque ele foi incansável em me ajudar. Ele foi incansável em me ajudar. Eu era uma pessoa muito... Eu acabei acreditando que eu era uma pessoa incapaz, né? Por tantas vezes que eu ouvi tantas pessoas falarem que eu não poderia fazer. Você não pode isso, você não pode aquilo. Eu acreditava que eu não podia, né? Por isso que eu sofria tanto. Eu tinha aquela vontade de mudar, mas eu tinha a crença de que eu não poderia, que aquilo não era, que não fazia parte Você não de pode, mim. você não pode, você não pode. Não, porque esse é o tempo todo, né? rebelde. E ele foi incansável nisso de falar para mim que você pode, você é maior que isso, você é incrível, você é capaz, ele foi fundamental na minha vida no sentido de me dar clareza para as coisas que eu precisava fazer. E dá medo, fazer live dá medo, mudar de emprego dá medo, mudar de casa dá medo, tudo dá medo. Mas a gente tem que fazer com medo mesmo, você vai em frente e depois quando você dá um passo, você vê que não era tão grande, o medo que você sentia não era tão, né, aquilo não era tão assustador, E aí você começa a fortalecer de novo. É sempre o processo de escolha, criação, exatamente, fortalecimento. E o que tem aí por trás, que eu vou até comentar daqui a pouco, que é a quarta chave da liberdade emocional, que é o propósito. Que é o que está por trás da sua escolha aí desse trabalho que você falou que faz atualmente. Deixa eu só ler aqui o que a Elida falou. Saí do meu estado de resistência quando reconheci que poderia escolher ser advogada ou maquiadora, ou advogada e maquiadora. Né? Por que não? Por que não? A Elida fez uma sessão de hipnose, né, comigo. Na semana que vem a gente vai fazer uma live juntas para contar como que foi esse processo aí. E já que ela trouxe... Oi, Ale, olha a Ale aqui. Ale aí. Raquel... E a Lê é uma dessas pessoas, né? Sim, a Lê foi fundamental. Ela que fez com que eu enxergasse que quando eu saí da empresa, o que eu senti era, não valeu de nada tudo isso que eu fiz para todo mundo, o que eu vou fazer com isso? Né? E ela fez com que eu enxergasse que eu poderia usar todo o meu conhecimento para fazer uma outra coisa. Então, ela que me mentorou nisso, né? Ela que me trouxe essa ciência de que eu poderia usar a habilidade que eu já tinha, aquilo que eu já conhecia, para fazer uma coisa diferente, né? Eu não precisaria trabalhar registrada, funcionária pro resto da vida. Eu podia usar aquela habilidade para fazer uma outra coisa fora desse contexto de empresa. E é isso que eu faço até agora. E é isso que eu vou continuar fazendo, só que de uma outra forma agora. Mudando para a parte do artesanato e para a transformação das artesãs. E aí que está o propósito, né? Você criou um propósito para a sua vida, né? Não foi um propósito que você ficou lá no passado futricando para ver o que eu posso fazer com isso. Não, você criou. Você criou um propósito, né? Eu vou fazer isso daqui para transformar a vida de crianças, de senhoras, né? E através do que eu amo fazer e do que me inspira, ajudar essas pessoas também a se manterem e colocando integridade na casa, na vida, né? Nos negócios, nas finanças, e usando todo o seu conhecimento que você agora vê que foi útil para ajudar as pessoas a viverem e serem livres, né? Poderem estar em casa, se elas escolhem assim, cuidando dos filhos, se elas escolhem assim. E essas pessoas que escolhem estar em casa empreendendo, você é esse acesso, isso é lindo. Quando você tem um propósito, todos os dias você acorda e percebe que a sua vida vale a pena. E não é só sobre você, é sobre o que você está aqui para fazer, porque você escolheu isso. E não porque falaram, você tem que fazer isso e isso, isso. Né? Isso é lindo.
É. E, assim, a maior dificuldade que eu vejo nas pessoas que querem fazer transição de carreira é exatamente essa quebra. Elas acham que eu vou mudar de carreira, então eu vou deixar de fazer o que eu faço para fazer outra coisa totalmente diferente. E não necessariamente é isso, né? É você trocar a sua habilidade que você tem e usar ela de uma outra forma numa coisa diferente. Mas você não deixa, né? Você não desaprende, você não precisa ter uma quebra, né, naquilo que você fez. Provavelmente você usa hoje coisas que você aprendeu quando você trabalhava em outras empresas, em outras coisas. E isso a gente leva para nessa transição, que tem que ser suave para poder você não ficar perdido, né? Não sentir esse vazio. Fazer que nem a gente doido, né? Do nada tá aqui, aí fala assim, não quero mais nada, aí vai do 8 pro É, 80. o meu basta, eu dou basta aqui, não volto mais. Sim, então, esse momento é bem importante, né? Você se lembra, Maga, qual foi o exato momento que você falou, você tomou aquela decisão, você fez aquela escolha de sair da casa dos seus sogros e ir pro apartamento? O que que aconteceu exatamente? Que veio na tua cabeça, assim, uma frase que você estava sentindo naquele dia, o dia, assim, sabe? Você tem essa a lembrança? É, o que era, para mim, o que era principal era o que eles iam sentir nessa saída, né? Eu tive essa preocupação. Eu tive que fazer meio abruptamente. Por 3 vezes anteriores, eu tentei sair e houve toda uma chantagem, vamos dizer, para que eu não Hum, saísse. A minha sogra ficou doente, ela chorava o tempo todo, hum, ela falava que ia mudar, ia se separar do marido, ia embora, ia, sabe, fazer de tudo. Ela não queria de jeito nenhum que a gente saísse de lá. Ela estava acostumada em ter em que a gente fizesse parte do dia a dia dela. Só que eu não tinha uma vida ali, uma vida de. Eu não tinha uma família minha que para mim era meu marido, a minha família, meu marido, meu filho e eu. A gente não tinha uhum. essa individualidade, a gente não tinha Liberdade, né? liberdade, uma separação, não tinha. Era tudo junto e eu não tinha escolha, assim, eu não podia sair, passear, viajar, essas coisas. Era muito difícil a gente fazer esse tipo de coisa porque tudo envolvia todo mundo, não era só nós 3. Então, quando por 3 vezes eu tentei sair, a gente não conseguiu, e dessa vez eu falei assim, não, eu só vou falar que eu vou sair na semana que eu for sair, porque eu vou ter que empacotar minhas coisas para poder sair. Então, eu lembro, infelizmente, muito da expressão deles quando eu falei, olha, sábado a gente vai sair. Isso foi numa segunda-feira. No sábado a gente vai sair. Mas por quê? Porque eu falei, porque a gente precisa ter a nossa vida. Eu preciso da minha casa, eu preciso criar meu filho com o que eu acredito que é importante para ele, né? E o que ficou ali naquele dia para mim é a escolha do meu marido. Ele escolheu ficar um tempo na casa. Ele resolveu fazer uma transição mais suave, que era um tempo na Uhum. casa do meu sogro e fim de semana passava em casa. A ideia é que ele chegasse ao ponto de sair de lá, né? Ele tinha não só uma dependência, como uma preocupação do pai e da mãe. Não deu tempo para acontecer isso porque ele ficou doente. Mas eu lembro nitidamente da fisionomia do meu sogro e da minha sogra quando a gente saiu de lá. Depois a gente acabou voltando para lá, né? Acabou meu marido falecendo e a gente voltou para lá. Só no ano passado, em novembro também do ano passado, que a gente saiu da casa do meu sogro, eu e meu filho. Só que nós fizemos diferente. Eu vim preparando ela por meses, avisando, olha, a gente está Hum, procurando, a gente está procurando, a gente vai sair. O Luca quer liberdade, ele quer, Luca, meu filho, né? Quer liberdade, ele quer ter o lugar dele, mais próximo de um metrô, mais próximo de uma condução para ele trabalhar. Eu tive outros argumentos, então eu trabalhei isso com mais tempo para que, quando nós saíssemos de lá, fosse mais suave do que foi da outra vez, que foi muito abrupto, né? Nós saímos muito repentinamente, depois ele ficou doente,
Então, aconteceram muitas coisas que foram marcantes. Eu não quis fazer isso com eles de novo. Então, dessa vez, é que a gente vai crescendo, vai Mais suave. aprendendo, né? Isso. Aí você vai aprendendo a ter paciência, você vai aprendendo Sim. muita coisa que você não tinha antes, na vigor da rebeldia, né? Mas então, foi uma transição mais suave e ficou mais fácil de fazer. Só que, Sim. para mim, essa segunda transição, essa segunda mudança foi mais importante. Porque aí, realmente, eu saí para minha casa, onde sou eu que sou a responsável por tudo. Então, agora eu me sinto dentro de uma casa, depois da minha casa, depois da vida inteira, de tantas coisas que eu passei, agora realmente eu tenho uma casa que eu entro e saio, que é minha, que eu tenho liberdade. Agora eu me sinto mais confortável para poder fazer outras escolhas. Uhum. Que lindo. Ó, e a Rê Tomás também tá sempre próxima, né? Falou aqui que história. E essa última coisa Sim, sobre sim. que você contou, né? Sobre amor ao próximo. É justamente sobre amor ao próximo. Você passa por um momento que você precisa olhar só para você, mas não para aí, né? Você olha só para você, você se enche disso para quando você tá cheio disso, você começa a transbordar. Então isso como você vê isso na vida? Você chega num limite, aí que você vinha no automático, até que chega num limite, você faz uma escolha que olha só para você, que é um momento necessário. E ok, olhei só para mim, fiz uma escolha e agora, quando eu tô cheia de mim, eu posso contribuir, né? Então eu posso olhar para o próximo, eu posso olhar como que isso pode ser suave para outra pessoa também. Então, enquanto você não passa por essa etapa de olhar para você primeiro, você não pode olhar para o outro, né? E se você olha, é numa busca numa necessidade de agradar, de pertencer, de ser reconhecida, de parecer bem, né? Que foi o que você falou. Então, Sim. é necessário você olhar só para você em um momento, mas não para aí, né? Sim. Chega um momento que você está tão cheio de você que você transborda, você trata as pessoas. Você pode ver, pergunta para as pessoas se quem fala que se ama, que tem amor próprio, mas trata as pessoas mal, na verdade essa pessoa não se ama. Porque se você se ama, você transborda amor, você não vai tratar as pessoas mal, né? Então não para em Sim, você. com O certeza. amor próprio, ele transborda. Ô Magali, se você pudesse, aqui eu falo bastante da conteúdo, ok? Convido as pessoas para olharem para sua vida, se verem nas histórias que a gente aborda aqui, mas sempre direciono todo mundo para ter entrar em ação, né? Eu falo lá no canal do Telegram, que é o canal da Maratona do Amor Próprio, eu coloco o resumo da live e uma tarefa de ativação, que é o quê? Você pegar aquela tarefa e você fazer para ativar esse conhecimento que você pegou aqui para colocar em prática, porque só saber não transforma, não precisa ter ação. Então, se você pudesse falar para direcionar como que as pessoas poderiam começar a se ver nesse processo de transição, mesmo que elas não estejam passando por uma transição de carreira, mas uma transição de quem eu fui até agora para quem eu escolho ser a partir de agora. O que você recomendaria que elas fizessem? Eu acho que é fundamental você planejar. A partir do momento que você sente que você precisa fazer uma mudança numa determinada área, você fazer isso planejadamente. E eu digo isso para qualquer coisa. O planejar é colocar no papel exatamente, né? E uma sulfite em branco. Pegar uma sulfite em branco. Então, o que área da minha vida, ou o que na minha vida eu quero mudar? Então, você colocar lá no topo o que eu vou fazer, qual é a área que eu quero mudar. Seja no que for, eu quero parar de comer chocolate, ou eu quero, sei lá, mudar de casa. O que é principal que você deve fazer, o que você quer mudar? Colocar todas as possibilidades daquilo que você quer fazer, independente de você achar que você vai conseguir fazer ou não.
Quando você coloca o que eu preciso fazer para que aquilo aconteça, você começa a ver as possibilidades daquilo. Talvez você coloque ali na lista 10 coisas